Boa tarde a todos, a paz de Jesus. É muito bom, né, a gente sentar para aprender. Cada dia eu estou aprendendo mais coisas, como é bom. Aprendi muita coisa hoje, né? Mas o que a gente está vivendo uma sociedade que infelizmente as pessoas não querem mais sentar para ouvir. É difícil até quem quer ensinar, porque as pessoas estão tão imediatistas, gostam das coisas, né? É tudo tão rápido, não tem paciência para sentar o que o outro vai para ouvir, né? O que o outro vai falar, muitas vezes, e não tem aquele cuidado de ouvir, de absorver. Uns pensam que já sabem tudo, que não precisam mais aprender com ninguém, seja no âmbito secular, né, no dia a dia, ou seja mesmo dentro das congregações, e outros simplesmente não conseguem prestar atenção. Estão sempre pensando em outras coisas. E como Jesus ele era mestre, né, por excelência, ele sempre... Isso é tão importante. Deus ele tem prazer nessa troca. Que Jesus veio para ensinar isso, que ele sentava com as pessoas e ouvia. Interessante, né? Deus, o próprio Deus em figura de homem, ele se importa em sentar e ouvir a sua criação, a sua criatura. E como é que nós muitas vezes não temos tempo, nem paciência, nem achamos que não, para quê? Né? Isso é um fenômeno que a gente não pode deixar que tome conta das nossas vidas nesse mundo, porque isso tem acontecido muito, né? É difícil você ensinar quem não quer aprender. A gente que dá aula, que é professor, a gente tem vivido essa realidade, a gente tem se questionado como ensinar quem não quer aprender. Mas graças a Deus, porque aquele que tem o Espírito Santo, ele tem fome de aprender. Ele tem fome e ele, né, e nas pequenas coisas, às vezes numa palavrinha que ele não era nem a intenção de o outro, né, ensinar, mas está falando para ele capta. Ele capta, ele medita, ele digere, ele aprende com o auxílio de quem? Do Espírito Santo. Tem que passar pela mente primeiro. Tem que deixar entrar pelos ouvidos, deixar passar pela mente, deixar que o Espírito de Deus trabalhe, né? Porque senão pode até guardar, né, na memória, mas não consegue aplicar. E é importante a aplicação, né? Não é só ouvir, aplicar. Na hora da prática que é o mais difícil. A gente às vezes luta, a gente peleja, mas tem que botar em prática, né? É complicado, mas porque a natureza humana tem vontade de fazer o que ela quer. Ela está sempre brigando com aquilo que Deus quer, né? Verdade é essa. E todos nós temos... Uma vez meu irmão falou assim, não, irmão, o crente não tem que tentar, não, gente. Tentar, que eu digo assim, cair, levantar e tentar. Não, eu não entendo isso, porque assim, eu acho muito romantizado a gente dizer, não, o cristão já venceu tudo, já venceu o mundo. Nós somos compostos de duas naturezas. Temos a natureza ainda assim, humana, que o próprio apóstolo Paulo falava que eu faço aquilo que eu não quero. Se ele entrava em luta com ele mesmo, contra a sua carne, como é que nós vamos dizer, nós não tentamos nada não, nós já vencemos, nós somos... aquela coisa, né, do super-herói que nem Jesus fez isso, porque muitas vezes ele tinha que se recolher, orar ao Pai, pedir, né, graça, ele sendo Deus, forças para, né, falar, Pai, uma vez, né, quando ele estava para ser crucificado, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Ele sendo filho de Deus como nós estamos sim, sempre tentando. Nós temos duas naturezas, sim. Claro que fomos gerados pelo Espírito Santo e agora a natureza do Pai Celestial está em nós. Mas qual que vai vencer? Qual a natureza que vai vencer nessa dualidade? Aquela que a gente alimentar mais. E esse sentar e ouvir, né, e se alimentar é muito importante, porque tem hora que a gente está tão cansado das tribulações do mundo, isso faz uma falta de sentar e ouvir e se fortalecer com outro irmão, é uma troca. Por isso que como é bom que os irmãos estejam em união, como é bom, né, quando a gente leva, mas a gente também recebe, né, do outro. É isso que faz, e aí a gente alimenta a natureza que tem que estar mais forte, que é a espiritual, né? Eu só vou aqui dar uma palavrinha em João, que a gente está estamos terminando, né? O livro, a epístola, aliás, a carta
a primeira carta de João. A gente está finalizando. Eu parei lá praticamente assim nas últimas palavras, né? Eu vou partir do capítulo 5, do versículo 13, quando João, ele fala: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Olha, João aqui, ele estava falando com uma igreja, né, que passava por perseguição, tanto interna como externa, como a gente já viu várias vezes aqui, ataques, tanto de fora, impedindo eles de pregar o evangelho, né, quanto também, né, das autoridades que não queriam que Jesus continuasse através dos discípulos, pensavam que tinha matado Jesus e queria que eles chamavam de seita, né, se dissipasse e não continuasse. E também com os ataques das heresias internas. João já estava escrevendo, a gente já viu isso aqui, né, muito aqui através dessa epístola, nas outras reuniões, nos vídeos, né? Então eu não vou mais falar sobre isso, mas é só para a gente se situar. E alguns morriam pela fé, e ele vem reforçar para que eles não se desfaleçam. Olha só, saibam que vocês têm a vida eterna. Porque muitos já estavam dizendo que a vida era só aqui, né? Que morreu, acabou, né? Estavam atacando com heresias, fazendo com que eles perdessem, né, aquele ânimo. Mas não, em nome de Jesus, João foi usado por Deus, foi mais um dos apóstolos, escreveu essa carta, e ele como aquele apóstolo amado que esteve ali do lado de Jesus, e esse era aquele que queria estar em todas para poder aprender o que pudesse com Jesus. Ele era aquele dos três que estavam mais próximos, que ele se reclinava, ele queria estar sempre ouvindo. E ele agora, ele não ficou só para ele, né? Ele sabia que ele ia ser um mar morto, e ele agora escreve, ele reparte justamente quando se mais precisa lembrar do que Jesus ensinou. Ele foi usado para orientar aquela igreja que estava precisando, né, ter aquele ânimo e continuar aí em frente, e não se deixar levar pelos ventos de doutrinas hereges. Então, vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E outra coisa que ele lembra, quando Jesus falou: tudo que pedis em meu nome será feito, né, e segundo a vontade do Pai. Aí ele vem e ele, né, ratifica esse ensino, e ele fala: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aí lembra quando Jesus lá, né, em Mateus 5 falou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mas ele também lembra de uma coisa aqui, ele reforça: segundo a sua vontade. Né? A gente sabe que Deus, ele é um Pai que tem prazer de nos abençoar, de nos dar, né, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que ele sabe que nós precisamos. É aquilo que realmente vai nos fazer e vai ter um peso eterno na nossa vida e vai nos fazer realmente bem, né? Então, por isso que ele reforça aqui, ó, segundo a sua vontade. Não adianta você pedir alguma coisa. Eu não vou pedir o mal de uma pessoa, eu não vou pedir a morte de alguém porque aquela pessoa me fez mal, eu não vou pedir, né? E nem precisa você pedir o mal de ninguém, porque, como já foi falado aqui, aquilo que eu me plantar, ele colherá. E esse desejar o mal, a gente tem que arrancar do nosso coração, porque faz mal para nós mesmos, né? Então, ele não vai te atender quando você pede uma coisa que vai contra os princípios de Deus. E a justiça deixa na mão dele, né? É claro, a justiça que eu digo, né? A justiça do condenar, do inferno, da vida eterna, isso é com Deus, né? Ou do querer que a pessoa sofra, não sofra. Ok, você pode buscar até a justiça da terra para você ter os seus direitos, né? Mas é outra história. Mas aqui a gente está falando de não se vingar, né? De não querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso Deus também não corrobora. Bom, e aí a gente sabe que nós temos que ter essa confiança. Às vezes a gente, diante das coisas que vêm do dia a dia, das tribulações do mundo, das provações, parece que a gente esquece que a gente tem um Pai que tem prazer de nos abençoar, e a gente fica preocupado, querendo resolver. Mas o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Deus tem a resposta. A gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente quer com o nosso próprio braço, e a gente perde noites de sono, e como é que eu vou fazer isso?
Deus tem a resposta. Ele mostra o caminho, Ele interfere nas situações. É claro que tem situações que nós temos que fazer a nossa parte, tem outras que não tem jeito. Quando não tem jeito, a gente tem que sentar e esperar. Tem coisa que já vai além. Quando vai além de você, aí você conta mesmo com o Senhor. E você senta e espera. Mas quando é uma coisa que você também tem que fazer a sua parte, o que Deus faz? Ele mostra, ó, vai por aqui, faz aquilo outro, tenha tal atitude que a resposta vem. Então Deus tem várias formas de te responder e te dar aquilo que você necessita. Ele pode te dizer não, agora não. Ou ele pode dizer não, isso não é bom pra você, o caminho é outro. Ou ele pode dizer, ó, vai aqui, faz isso, faz aquilo, porque vem por aí a tua resposta e espera. Ele também pode dizer, agora não tem nada que você fazer, só espera, porque vai acontecer. E aí você tem que ter a paciência, né, de esperar. Mas a resposta vem, porque quando ele fala, ele cumpre. Não é isso? Mas ele sempre vai te ouvir. Ele nos ouve. A resposta, uma coisa é ouvir, outra coisa é responder. Ouvir, ele vai te ouvir. E ouvir prestando atenção, não é só escutar. Ele ouve e presta atenção. E a resposta, ela vem conforme o momento e conforme o plano dele para você. E essas coisas que o Espírito de Deus, ele vai trabalhar para que você entenda e receba aquilo que você tem que receber. Aí depois João vem falando, né? Confirmando aqui, sabemos que ele nos ouve aqui. Acabamos de falar, ele ouve sempre. Quanto ao que lhe pedimos. Às vezes não é nem necessário você ficar falando muito, Senhor, me dá isso, Por isso que o Senhor Jesus fala, né? Vai, entra no teu aposento. E às vezes não é nem né? Fala com Deus no teu aposento. E às vezes não é nem necessário você falar uma palavra. Claro que é importante você expressar. Às vezes o Espírito Santo de Deus, ele te move para se expressar. Aí você sente aquela vontade. Não precisa palavra bonita, porque Deus... qualquer palavra que você venha falar, ele nem fala a nossa língua. Ele criou, né, todas as coisas, ele entende tudo. E ele entende mais no profundo do teu coração do que a tua palavra fala com a sua boca. Quando você expressa, é mais para você mesmo. Para você mesmo ouvir aquilo que você está falando e você saiba que você expressou e tal. E o mundo espiritual também ouça. Mas quando, né, tem momentos que você nem tem que falar, você simplesmente derrama o seu coração e Deus já ouviu, sem que haja saído uma palavra da sua boca, porque o Senhor falou que nem precisa falar, porque antes de sair uma palavra da sua boca, Ele já sabe o que você tem no seu coração e o que você está precisando, né? Então, há momentos que é para falar, externar e o mundo espiritual ouvir, e você, né, mexer naquela atmosfera espiritual. E há momentos que é até para você calar. Você vai diante de Deus, dobre seu joelho e nem abre a sua boca. Lá no teu íntimo, o Senhor já sabe. E Ele já está te respondendo. Ele está te ouvindo. E Ele já está, no plano dele, já está até respondido. Só que no nosso plano, a resposta vem no momento que nós necessitamos, apropriado. E aí, continuando aqui, ele diz: Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que vos temos feito. Como é que você vai estar certo que você vai obter o pedido que você fez? Quando você sabe que você está pedindo segundo a vontade de Deus, né? E isso, quem trabalha em nós é o Espírito Santo. A gente sabe quando a gente está querendo uma coisa errada. Peraí, isso também vai do caráter. Peraí, o que eu estou desejando? Estou desejando que eu me aposse daquilo que é do outro, porque o outro se deu mal. Então isso aí não pode ser, né? Eu não estou pedindo, eu não vou resolver. Eu não vou ter resolver uma situação assim, nem ter bons frutos com isso. E não é Deus que vai me atender. Deus não vai me atender isso. Se acontecer, nem foi Deus que deu. Com certeza, porque Deus não é mentiroso. Ele não vai contra a sua... A não ser que você não tenha desejado e Deus fez a justiça dele, aí é outra história com ele. Ele fez alguma movimentação porque ele é pai, ele é criador, ele sabe como ele tem o direito, porque ele é o Senhor. Ele é o criador, ele sabe da sua criatura, ele sabe o futuro, o presente. Aí você não pediu, mas veio porque... Aí amém. Veio como, né, para te atender em algo, mas você nunca vai se sentir feliz se você achar que você vai prejudicar alguém para que você possa se dar bem. Isso não, Deus nunca vai corroborar isso quando você pedir, né? O que já foi falado aqui já várias vezes aqui pelos irmãos, pelo pastor Ricardo,
Então, bom, agora continuando aqui no versículo 16, olha que coisa interessante. João sempre levando para as palavras de Cristo, né? Ele repete. João, na verdade, está repetindo o que Jesus ensinou nos evangelhos aqui e aprofundando aqui para o povo que estava precisando lembrar, né? Ou que não estava nem vivo naquela época, ou não já tinha esquecido porque passou muito tempo, ou porque era muito novo, ou porque não tinha nascido, né? Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte. E eu fiquei pensando nisso aqui. Pedirá e Deus lhe dará vida. Que interessante, né? Ver o irmão cometer pecado e em vez de falar, Senhor, pesa a mão, destrói ele não presta. O que falou aqui? Pedir a Deus para perdoar ele. Interessante. Isso quer dizer o seguinte, é que ele vai falando sobre o exercício da misericórdia que a gente espera ter de Deus. Porque quando a gente erra, a gente chega ao Senhor, puxa, me perdoa, eu não queria ter feito isso, eu errei, eu alimentei a natureza errada, que foi a carnal, em vez de alimentar o que o Senhor gerou em mim quando eu nasci de novo em ti, que é a natureza que vem de ti, do teu DNA, do espiritual. Me perdoa, a gente quer. Me dá uma outra chance, Senhor. Né? Repreende isso, não deixa que isso venha impedir que eu continue contigo, que eu receba as tuas bênçãos, que eu venha estar contigo na eternidade. A gente quer isso, mas às vezes a gente tem uma dureza com os outros que a gente não tem com a gente mesmo. Fulano fez isso, vai ver só o que aconteceu, o diabo vai pesar a mão e Deus já pesou 2 vezes mais. E olha aqui o que João fala: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte. Depois a gente vai falar sobre isso. Pedirá a Deus e lhe dará a vida. De você ver o outro cometer o pecado e você pedir a Deus para dar vida a ele, mas ele pecou, ele tem que morrer, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas vamos aqui entender uma coisa: se o pecado que ele não cometeu não foi para a morte, é porque é um pecado que vai demonstrar que ele tem a possibilidade de se arrepender. E qual é a condição para que uma pessoa seja perdoada? Que ela se Jesus falou isso, né? Vai e não peques mais, ou seja, se arrepende, que aí você vai ser salvo, né? Então, quando eu peço a pessoa aqui que Deus, né, venha dar vida, não é que eu venho aqui pedir a Deus, passa a mão na cabeça dele que ele fez a coisa errada, deixa pra lá, Senhor, não, deixa ele continuar pecando, prejudicando todo mundo, não é isso não. Eu venho pedir a Deus para que o Espírito Santo de Deus encontre nele uma brecha para que ele chegue ao arrependimento, para que assim ele ganhe a vida. Por isso que João, por quê? Porque para ele ganhar a vida, não adianta ele continuar pecando, porque ele vai gerar a morte. Se eu estou orando a Deus para que Deus lhe dê vida, porque eu amo, tenho misericórdia, a mesma misericórdia que eu quero que Deus tenha comigo, paciência que Deus tenha comigo, eu estou pedindo pelo meu irmão. Então eu estou pedindo para ele o quê? Que ele se arrependa, que ele se conserte, que a vida tenha lugar nele, na vida dele. Para a vida de Cristo ter lugar na vida dele. É isso que João quis dizer, né? Então, pedirá e Deus lhe dará a vida. Por que Deus vai dar a vida? Porque eu vou pedir por ele, o Espírito Santo vai tocar nele e vai começar a trabalhar, conduzi-lo, mesmo que ele sofra uns puxões de orelha, que ele vai conduzir para que ele se arrependa e ele tenha vida. Mas aqui João também diz o seguinte: pecado que não é para a morte. Gente, todo pecado gera morte, mas aqui quando fala em pecado que não é para a morte, é o pecado que é passível de arrependimento. E qual é o pecado que não é passível de arrependimento? E aí João com certeza estava do lado de Cristo, porque ele era muito apegado ao mestre. Ele era aquele que, tipo Pedro, né, eram os mais achegados, que todos eles queriam saber, eles perguntavam, eles já e tal. João é um pouco mais quietinho, pelo menos é o que a gente vê, não sei porque, também não vou dizer que, né, que João era muito quietinho, mas assim, a gente vê Pedro falando mais. Isso é uma comparação dos registros que chegaram a nós. A gente tem, também não posso dizer exatamente como João era, porque não estava lá com ele, mas ele deixa perceber que o Pedro era mais falante. A gente vê mais descrito que Pedro perguntando que João, mas João também. Ele estava sempre lá perto de Cristo. A gente vê isso nos relatos. João estava sempre ali pertinho, ele queria ficar o mais perto possível. Então, com certeza, no dia que, né, Jesus falou isso aqui, ele ouviu e ele está se arremetendo a este comentário.
né? Que tá ali, olha, tá falando aqui em Mateus 12, né? 31. Por isso vos digo, João devia estar ouvindo ali com atenção, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas contra quem essa blasfêmia? Contra ele, próprio Jesus. Crucificaram ele e falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que falam, né? O que fazem, né? Cuspiram nele, bateram nele e falaram: Pai, perdoa. Blasfemaram contra ele: se você é o Filho de Deus, desça da cruz. E ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas tem um pecado, provavelmente, né, assim, vamos lá, é isso que João está querendo dizer ali na epístola, que para esse é para a morte. Então ele diz: para esse eu digo que você nem peça. Sabe por quê? A gente já vai ver por que não vai dar para pedir. Serão perdoados os homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado neste mundo nem por vir. E por quê? Mas que coisa dura, né? Mas por que isso? Quando a pessoa espontaneamente, ela já conhece, ela sabe quem é o Espírito Santo de Deus, e ela blasfema, ela volta atrás, ela apostata e começa a blasfemar contra aquele Espírito de Deus que a converteu, ou pelo menos trabalhou nela para que ela cresça em Cristo em um momento, e agora ela vai e já não aceita mais esse Espírito Santo. Isso vai impedir o quê? Por que não vai ser perdoado? Por que você não vai poder nem orar? Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Se não tem arrependimento, convencimento do pecado, como é que a pessoa vai se arrepender para ser perdoada? É isso que João quis dizer. A pessoa blasfemou, não crê mais na atuação do Espírito Santo, não aceita mais o Espírito, diz que para ela não quer, não existe, não quer aproximação. Como que, se é o Espírito de Deus, que Jesus deixou bem claro que ele deixaria o Espírito Santo, e que esse convenceria, ok? E João também estava lá junto, tanto é que foi no evangelho dele que ele está lá relatando, que ia convencer o mundo do quê? Da justiça, do pecado e do juízo. Se a pessoa não crê que existe pecado, porque não crê que precisa do Espírito Santo para arrependimento, se a pessoa não crê que vai existir um juízo, que ela vai ter que dar conta do que ela faz, se a pessoa não crê mais na justiça de Deus, como ela vai se arrepender para receber o perdão e estar dentro desse perdão, dessa justiça, dessa justificação por Cristo, e não estar caindo no juízo de Deus? Essa é a questão. Aí, quando você pode até orar por essa pessoa, você nem sabe que ela fez isso, você vai orar por ela, como você ora por todos. Mas se você sabe que ela não crê, o Espírito Santo não vai fazer, não vai mais, não dá mais, ela fala, ela expressa, ela mostra. Acontece? Pode ser que aconteça, Eu não sei se eu nunca tive a oportunidade, graças a Deus, de estar falando com ninguém que blasfemasse contra o Espírito Santo. Nem quero ouvir uma coisa dessa. Mas existe, porque se João... E como deve existir, gente? Como deve existir aqueles que amam mais a treva, os espíritos malignos, e não querem, não admitem que existe um espírito puro, um espírito justo, um espírito de Deus que limpa, que da vida eterna. E se essa pessoa faz isso expressamente, por livre e espontânea vontade, não dá lugar para arrependimento, pior ainda, quando ela já conhece, já esteve, já teve contato com o Evangelho, e ela cauterizou a sua mente. Olha o que João fala: olha, não digo nem que você mais ore por isso, porque não vai ter lugar. Mas isso são casos bem pontuais, porque a nossa obrigação é orar por todos. Você não sabe, você vai orar, mas você já teve, viu expressamente, João, ele aconselha o quê? É pecado para a morte. Esse é pecado para a morte. E o que é essa morte? Não é nem só a morte física, porque a morte física todos passarão. Essa morte que João quis dizer é aquela morte que é a separação
de Deus, a morte eterna. Esse é o pecado para a morte, separação eterna de Deus. Porque se ele não tem o Espírito Santo, como que ele vai ser salvo, convencido por Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo, receber a graça de Cristo, o perdão nos seus pecados pelo sangue de Jesus? E como é que ele vai reconhecer que ele é pecador, que ele precisa? Como que ele vai dar lugar para que Deus o salve? Porque tem que ter esse lugar e tem que ser espontâneo. Aí toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte, diz, né? Onde que ele falou, há pecado para a morte, por esse digo que não rogue. Aqui ele não continua explicando, mas talvez João não continue aqui, porque aquela comunidade para quem ele estava escrevendo, e claro, ele já chegou até nós, ele escreveu também para nós, mas ali no momento já sabia, né? Ele deve ter se expressado verbalmente antes, que era aquele que ele estava relatando lá, relembrando que Jesus falou lá em Mateus, né, no capítulo 12, 31, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou, olha, é para a morte, né? Não haverá perdão. Bom, e a gente fechando essa parte aqui, toda injustiça é pecado, ou seja, nem adianta a pessoa achar, né, ah não, eu cometi uma injusticinha assim, mas aquela coisa é pecado. Mas olha só, você pecou, há um advogado, calma, enquanto você está vivo, que você pode ir lá alugar o Espírito Santo, peça perdão e se conserte. Não, vai, não peques mais. Essa é a tua parte. A parte de Deus ele vai fazer, mas a tua parte é olhar para frente e não continuar. E se eu não conseguir? E se eu errar de novo? Pede perdão, mas não se conforma. Não se conforma. Porque quando você se conforma, você está fechando a porta para o Espírito Santo. Ah, isso mesmo, eu tenho que fazer isso mesmo. Aí você não está deixando o Espírito Santo de Deus te trazer arrependimento. Você está achando que é natural. Aí chegamos lá naquela blasfêmia, né? Porque às vezes não foi expresso, vai falar, mas é atitude. Cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí a pessoa cauteriza o seu coração. Então é a apostasia, que, né, tanto falada por Paulo, que a pessoa não crê mais nem no que ela acreditava, que ela não, acabou, ela apostatou, né? Ela não crê mais no Deus que ela até prega, ela já não acredita mais. E como tem gente por aí assim? Não tem mais temor a Deus, mas continua pregando porque lhe convém. Junta multidões, mas continua porque lhe convém, porque senão vai cair seu império. Vai mexer nos seus interesses pessoais. Tem. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, que a gente acabou de falar. A pessoa realmente é tocada pelo Espírito Santo, ela não vai viver em pecado. Ela não vai viver em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda. A gente falou aqui sobre isso quando João fala, né? Nascido de Deus, que a gente foi adotado, e não parou por aí, a gente foi adotado através de Cristo. E Jesus nos gerou de novo, e a gente é filho sim, por ser gerado em Deus, porque quando a gente nasceu da água e do Espírito, Deus nos gerou de novo nele. Ele foi lá, nos resgatou, adotou e nos gerou outra vez. Então 2 vezes, nasceu de Deus, o guarda. Se você, né, nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo já... Agora, quando a gente fala aqui, né, tem coisa, aqui tem muita coisa para ser, não vou falar sobre isso tudo hoje, mas daqui dá muito assunto, e um assunto aqui, o mundo jaz no maligno. Quando a pessoa vai lá no cemitério, que não é um lugar agradável, realmente eu não gosto, embora seja um lugar de tremenda paz, porque ali ninguém vai fazer mais mal para ninguém, já dá todo mundo, acabou, ali só tem pó. Mas você vê escrito lá, aqui jaz fulaninho. O que é jazir, né? Tá ali mortinho, deitadinho, mortinho, ali naquela posição vertical. E olha só, a palavra que João usa, jaz, ou seja, o mundo, ele tá ali, olha, jazindo, ele está naquela posição inerte, ele está naquela posição, sabe, está dormente, ele está dormindo no maligno, ele está morto.
Por isso que muitas vezes não adianta você fala, e aquela pessoa que vive só no mundo material, nesse sistema maligno, nesse sistema opressor, como foi falado aqui, de ganância, de inveja, de destruição, de só pensar em si mesmo, egoísta, sem amor, é como se ela tivesse morta para os sentidos que Deus quer despertar nela. Está morto espiritualmente. Ele jaz. O sistema mundano, ele é morto. Ele está ali, enterrado no maligno. Está jazendo, como se fosse um sepultado no mal. E só Deus, o Jesus, que traz ressurreição e vida para levantar uma pessoa desse sistema, dar vida a ela, para que ela se levante dessa cova e viva de novo aquilo que Deus planejou para ela viver. Jazer no maligno. Quanto mais a pessoa tiver conectada com esse sistema, abrir mão dos valores de Deus para estar se conectando a isso. Mas é para o evangelho, mas é para que o governo... Não, olha só, calma, Jesus não precisa fazer pacto com as trevas, ele não veio e não fez isso. Eu não vi em momento nenhum Jesus, quem fez isso foi Judas, que ele chegou lá naqueles homens, né, aqueles que trabalhavam para o sistema e fez negociação, e foi quando ele fez isso que ele crucificou a Cristo. Então o servo de Deus, ele não precisa se abaixar para fazer acordos e contratos com o mal, no sentido, né, sabendo que é o sistema maligno, isso é pelo evangelho. Calma aí, Deus, né, a Bíblia fala bem claramente, não se pode servir a Mamon e a Deus. Jesus falou isso, foi ele, o próprio mestre, que ensinou. Então a pessoa que está entranhada no sistema, ela está morta espiritualmente. E para levantar essa pessoa desse mundo secular, e ficar só nisso aqui, eu não estou dizendo que a gente vive no mundo. A gente está aí sendo governado. Não tem como você escapar disso. Existe um sistema que está aqui que a gente... tem coisas que a gente tem que fazer. É diferente de você jazer nesse sistema. E diferente de você viver, porque você tem que viver nesse mundo. Porque Jesus falou, não peço que o tire do, mas que o livre do mal. A gente não vai sair ainda agora, a gente vai sair no momento que ele nos levar. A gente vive aqui como cordeiros no meio de lobos, mas o nosso reino, onde nós estamos entranhados, conectados e, né, não jazendo, porque a gente não está, mas assim, ligado, vivendo, é no reino de Deus, de Cristo. Embora andemos no meio do sistema, porque não tem como a gente voar daqui para outro planeta, nem para a glória assim antes do tempo, a gente não é dominado por esse sistema maligno, a gente não está ali compactuando com ele, fazendo acordos para viver aquilo ali que é proposto pelo sistema. E a gente sabe que muitas vezes a gente é tentado a fazer isso. O que a gente faz aqui? A gente dá a César o que é de César. Mas a gente está transitando no meio deles, mas a gente faz parte do reino de Deus espiritualmente. Não é? E até mesmo na nossa vida secular, a gente faz parte do reino de Deus também, que os nossos valores nossos valores são do reino de Deus. É esses que a gente tem que prezar. E quando vem o sistema, não é, com seus valores, tentar desvirtuar os nossos valores, atenção, peraí, vamos ver, está de acordo com o valor do meu reino, que é o reino de Deus? Então peraí, vamos começar a tirar isso aqui, vamos lá, vamos rever o conceito. Vamos dar a César o que é de César, mas viver o valor e o conceito é o conceito que é de Deus, conforme né? Aí você vai pedir, vai ser ouvido. Você vai querer aquilo que venha o teu reino, Senhor. Eu quero o que é do reino, né? E querer o que é do reino não é viver no fanatismo, não, tá, gente? Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo. Eu só penso, não. Deus quer felicidade, Deus quer que você tenha o seu lazer, Deus quer que você desfrute com a sua família, Deus quer que você, né, esteja feliz, Deus quer que você coma o melhor, Deus quer. Não é um fanatismo religioso, Deus quer que você tenha uma família. Não, tudo é pecado, não é isso não. Aí a gente vai para o outro extremo. Eu não vou falar sobre isso, é a moderação. Deus nos chamou e nos deu um espírito de moderação.
problema aqui é estar vivendo o sistema maligno dia e noite ali, achando que aquilo ali, que a gente se limita a isso, né? Eu só tenho que viver para esse mundo aqui, de acordo com que eles, né? É tudo normal, é tudo permitido, eu posso fazer o que eu quiser, não me importa, eu posso falar mal, eu posso magoar, eu posso caluniar, eu posso discriminar, né? Eu posso invejar, eu posso querer o mal, eu posso tentar destruir. Esse é o problema. Eu posso passar por cima para me dar bem. Isso é você viver segundo os valores do reino do maligno, que é o sistema, que é esse mundo aqui que ele se refere, que o mundo que jaz no maligno. Agora, eu estou num planeta aqui que Deus criou para mim, aí eu não posso ir a uma praia desfrutar, porque senão eu estou pecando. Desde que você não esteja indecente, não é? Ah, mas como é que eu posso ir na praia e não estar indecente? Tem como, gente. Deus te ensina. Se você ainda não aprendeu, Deus vai te ensinar. A gente pode até ensinar, né? Você não vai viver por aí, né? Mas você está com a sua família, você está num lugar de reservado, você está aproveitando. Se você não fizer isso com quem você ama, o que você vai viver com quem você ama, se Deus criou a natureza para você viver com quem você ama? Se você não sentar com quem você ama, não precisa, não gosto de praia, beleza, ninguém está obrigado a brigar, mas você não sentar para observar, né, o céu e conversar e trocar ideias, de falar coisas alegres e sorrir, com quem você vai fazer isso? A sua vida vai ficar amarga? E será que Jesus era tão amargo? Jesus sentava, ele almoçava com pessoas, que às vezes eram pessoas até renegadas pela sociedade, ele almoçava com pessoas. Mas aquele é pecador. Os fariseus, sim. Mas você vai sentar com aquele coletor de impostos desgraçado que fez um monte de gente sofrer, surrupiou o dinheiro dos outros. Ele tinha propósito. Se ele não tivesse feito isso, ele teria alcançado essas pessoas? Se ele não tivesse encontrado com Nicodemos, a gente não tinha aqui esse diálogo maravilhoso. Se ele tivesse sido extremista, fanático, quanta gente não teria tido a oportunidade de chegar do lado de Jesus e mudar de reino, entender, né, e deixar o Espírito Santo tocar na sua vida. Então a gente tem que entender o que é viver no mundo que o maligno, né, e o que é você transitar, mas transitar levando o reino de Deus e não estar jazendo junto, né, com o maligno ali no sistema, corroborando aquilo que eles falam. Não sei se vocês entenderam. E João está querendo dizer isso, olha só, porque o mundo, vou terminar aqui agora, tá? Porque ele, terminando aqui, né, ele fala, João 5, as últimas palavrinhas dele, né? Cinco 18, perdão, viu? 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? E na semana que vem a gente vai terminar essa última partezinha aqui. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Para aqueles que dizem, né? Jesus não era Deus não, ele era simplesmente um revolucionário, um profeta. Olha o que João fala. Em seu Filho, Jesus Cristo. Estamos no verdadeiro. O Filho de Deus é Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é a vida eterna? Jesus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas falar sobre guardai-vos dos ídolos, que tem muitos hoje em dia, é uma outra para a continuação do estudo. Amém? Eu agradeço a oportunidade.